olhando nas casas e uma possibilidade de alugar alguma coisa e visitando, conhecendo mais a cidade, dirigindo vários lugares. Ora para esse processo, para uma casa mesmo lá, porque eu acho que vai ser pouco complicado. Até outras pessoas já falou comigo, vai ser difícil, mas com Deus tudo é possível, né? E nós sabemos, Deus tem um plano nisso aqui, Ele vai ajudar. E até este tempo é pertinho, né? Meia hora dá para cá e volta. E nós já está falando sobre começando para reunir, para orar para este lugar. E nós vamos começar mesmo. E eu vou botar nos grupos e pessoas para por favor, ora para isso mesmo. Até hoje de noite nós podemos orar. Mas eu pensei durante esse fim de semana, nós falamos um pouco sobre a necessidade de evangelizar, né? Nós temos que fazer, mas às vezes tem algumas ferramentas que nós temos para ajudar, para evangelizar pessoas. Porque se nós andamos na rua e nós não sabemos exatamente o que nós vamos dizer, é difícil às vezes, mas é uma coisa para preparar. Mas se nós temos algumas ferramentas, nós podemos aprender como para compartilhar a verdade do Evangelho e claramente explicar ele mesmo. Porque o Evangelho é bem fácil para entender, mas ainda temos alguns detalhes que nós temos que botar dentro para entender, pessoas entendem totalmente que Deus fez quando Jesus morreu na cruz. Tem um grupo de versículos chamado a Rua para Roma, né? Ou a Rua Romana. E esta rua pelo livro de Romanos, nós temos um grupo de versículos que nós podemos lembrar, pode decorar, ou eu vou mostrar uma dica como nós só tem que lembrar uma referência. Quando você lembra isso, se você tem sua Bíblia, você vai seguir esta rua de Romanos para explicar qual é o Evangelho e explicar bem claramente que Paulo já fez no livro de Romanos. E essa foto aqui é uma foto de nosso terreno nos Estados Unidos. Anos atrás, em 2006, nós já estávamos preparando para ir para Brasil, para Brasil e morar aqui. E nós tivemos a casa em 2005, lá em Kansas City, e nós decidimos, nós temos que vender essa casa aqui, porque durante este tempo, não tem um jeito para cuidar da casa, nós vendemos e nós precisamos de um lugar para guardar algumas coisas quando ir para os Estados Unidos. Nós temos coisas de cozinha, nós temos camas, desse tipo de coisa. Você não pode comprar cada vez que você ir para lá. E nós compramos um terreno fora da cidade, com o dinheiro que deu quando vendemos nossa casa, e construímos uma garagem lá. E o tamanho deste terreno era grande e não tivemos o dinheiro para comprar inteiro. E nós tínhamos que dividir o terreno lá. E quando dividimos, a cidade falou conosco: e agora? Quando você dividir, vai ter uma rua que vai passar no meio de seu terreno e o vizinho. Você pode escolher o nome dessa rua. Eu botei, e se você a placa lá é chamada Romans Road, porque o Romans Road exatamente é esses versículos que vai lembrar, que versículos nós temos que lembrar para explicar o Evangelho. Até durante este tempo eu gostei tanto desses versículos e nós vamos marcar esses versículos para entender. Mas nós vamos olhar sobre algumas ideias básicas que cada sistema ou cada ferramenta que você vai usar tem que ter para explicar o Evangelho. Se você usa livros sem palavras, ou nós fizemos chamada bola na escola. Nós usamos a bola de futebol todo pintado com as cores. Era dourado, preto, vermelho, branco. Às vezes tem verde também.
mas eu chamo o bônus quando tem verde, às vezes não tem. Tem várias coisas com essas cores, mas cada vez nós explicamos o Evangelho, nós devemos incluir dessas ideias, né? Primeiramente, a santidade de Deus. Até eu acredito que Deus ensinou tanto no Antigo Testamento sobre a santidade dele, para Israel entender que ele é santo, ele é puro. Isso é importante não somente para ver o Deus santo, puro e poderoso, mas quando nós chegamos a olhar o preto, nós somos pecadores. E o pecado é preto para mostrar escuro. Isso vai causar um problema entre Deus e o homem. O Deus santo é o homem pecaminoso, né? E depois você vai falar sobre a morte de Jesus, né? Tem que falar sobre o sangue, ele morreu na cruz. E por isso tem o vermelho. E também nós vemos o branco, que nós tem que ter purificação pelo sangue de Jesus. E ver esse branco. E no final, se você tem esse bônus verde crescendo em Cristo, é bom para falar sobre isso aqui. Por quê? Porque nós estamos salvos para fazer boas obras. Não é por causa das boas obras nós temos salvação. E muitas pessoas acreditam que se você faz boas obras, você vai ganhar alguma coisa de Deus. Mas isso não funciona desse jeito na Bíblia. Em Romanos 3 e 2 é muito claro para ver. Nós não podemos ter salvação pelas obras. Em Efésios também fala muito sobre isso aqui. Mas olha, vamos ver, tem vários sistemas que vai ensinar essas coisas também. Tem passagens na Bíblia, você pode escolher, que fala muito claro sobre o Evangelho, usando dessas ideias. Eu estou mostrando isso para ver, nós pegamos da Bíblia, isso não vem de um sistema humano, isso é da Bíblia mesmo. E agora aqui, até o Antigo Testamento, Isaías 53, olha desses versículos aqui, se você tem em sua Bíblia, olha em Isaías, vai falar sobre o Deus mesmo, a santidade de Deus, falando sobre Ele mesmo, e relacionamento entre nós e nossas doenças. Ele fala sobre nossas enfermidades, nossas doenças, o preto lá, nossas transgressões, nossas iniquidades, dizendo nós desviamos, e o outro preto no final, iniquidade de todos nós. Olha, fala bem claramente, nós somos pecadores, né? Antigo Testamento. Olhando para frente, e nós vemos Cristo nesses versículos, é claro, né? Ele foi castigado para nós, né? Atingindo e afligindo. Ele foi transpassado, foi esmagado. E fala sobre ele, trouxe todas as iniquidades, suas feridas e tudo que caiu sobre ele. Falando sobre Jesus Cristo, e lá você vai ver também, qual é a parte branco puro, né? Nós fomos curados, e tudo isso aqui em Isaías, eu acho bonito para ver muitas passagens. Eu vou olhar dois mais, João 3,16, eu acho por isso nós gostamos tanto desse versículo, provavelmente o mais comum no mundo, né? João 3,16. Mas se você acrescentar, botar 16 até 18, vamos ver todos os pontos lá, né? Porque Deus tanto amou, chamando sobre Deus puro, Deus santo, Ele está amando o mundo, né? De que deu seu Filho unigênito, desse aqui Ele deu para sacrificar. Ele deu ele para nós, né? Não que ele ficou lá com Deus mesmo. E nós vemos, para que todo nele crê não pereça. E agora, nós tem que ser feito para não morrer. A condenação já está embora, né? Ao mundo. Mas tem vida eterna também. Isso é mostrando nós somos renovados.
Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas quer este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Muitas vezes nós vemos aqui a ideia que nós somos salvos, purificados, feito por Deus, né? E nós só vemos nesse 18, dizem, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E tudo está lá, que está para explicar o Evangelho. Mais um. E este eu gosto muito, porque era uma situação onde Pedro, o judeu, está falando com o gentio, né? E está falando sobre o Cornélio, está dizendo que ele vai explicar, Deus guiou ele para esses homens juntos, para falar sobre o Evangelho. Isso em Atos capítulo 10, 39 a 43. Eu botei pouco mais versículos aqui, mas ainda em poucos versículos nós vemos o vermelho, né? Que Jesus morreu, ele foi colocado no madeiro, né? No crucificado, e ele ressuscitou aqui, e falando sobre o Deus que é um juiz bom, que vai julgar, ele é santo. E também em 43, todo o que nele crê recebeu o perdão dos pecados mediante o seu nome, em nome de Jesus. Isso é Pedro falando com eles, e bem o versículo depois, eu vou chegar lá, ele está explicando o Evangelho para eles, ele está recebendo, está ouvindo o Evangelho. E quando ele chega nessa última parte lá, ele começou para dizer que quando eles ouviram essa mensagem, eles receberam o Espírito Santo. Eles ouviram a palavra de Deus e eles já estão salvos, está em Espírito Santo. E às vezes nós queremos pedir alguém para fazer uma oração, fazer alguma coisa, mas de verdade, a única coisa que nós fazemos para salvação é crer em Jesus Cristo, só crer. Este é o momento, quando cremos com o coração sincero, nós somos salvos. E é muito bonito neste ponto aqui, que vê os judeus trabalhando, que eles são a mesma forma, os gentios, as duas, os judeus e os gentios, têm a mesma salvação, para a mesma forma. E quando nós chegamos nessa rua romana, nós vamos ver, esse texto aqui, é um caminho através o livro de Romanos, onde podemos levar as pessoas, ver o plano de Deus para a sua vida. Ele pode ver claramente esses detalhes. E se você tem sua Bíblia, você pode começar agora. E você vai ir para o primeiro versículo. Se tem a caneta lá, você tem que lembrar um versículo. Lembra, eu falei. Só um versículo, e quando você está falando com alguém, talvez nervoso, alguma coisa, se não tem que ficar nervoso, porque no momento você chega lá, você vai dizer Romanos, eu posso ler um versículo para você? E você vai para Romanos 3:23. E eu acho muito de vocês provavelmente já conhecem este versículo, Romanos 3:23. E você vai marcar. Depois você lembra Romanos 3:23, você vai marcar sua Bíblia com os próximos versículos. E quando você lembra, você lê Romanos 3:23 e você vai para o próximo. Mas vamos ler esse versículo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é muito importante, porque nós vemos qual é dessas duas ideias. Que homem tem pecado, né? Todos pecaram. Isso que vai mostrar uma parte muito importante. Porque como alguém vai saber eles precisam de um Salvador, se eles não sabem a situação deles? Se alguém é doente,
eles nunca vão para um médico se eles não sabem que eles são doentes dentro. Isso acontece muitas vezes. E para nós temos que ver, isso começa com esse ponto aqui. E é muito, muito bom, porque nós vemos nossa situação, que é ruim mesmo. E lembra que ele mostrou, até seu Rubens, ele se escreveu, ele disse, você pode escrever na terra, pode botar deste lado o homem que pecamos, e botar ao outro lado do abismo, Deus Santo. E nós vemos essa situação. Lembra o ponte que ele desenhou? Isso era chamado as 7 leis. Tem várias leis de vida. E esse que ele deu os papelzinhos mostrou exatamente a situação, que o homem não pode passar o abismo pelas suas obras, pelos seus jeitos. E desse versículo único mostra essas duas coisas, que nós carecemos da glória de Deus. E às vezes pessoas botam dizendo, não, Deus fez algo tão difícil, nunca chegamos lá. Mas Deus é santo, Deus é justo, Deus não tem nenhum errado nele, Ele faz tudo perfeito todos os tempos. E quando nós pecamos, Adão e Eva, que chegou para pecar primeiramente, ele para castigar eles do presença deles, da jardim, porque era um lugar que ele fez, que é bom, e representar céu, porque Deus não pode deixar nós entrar no lugar perfeito com o nosso pecado, porque Ele vai parar de ser perfeito no momento em que nós entramos. E por isso, esses versículos é bem claro para lembrar, olha, eu posso entender, eu pequei, você pecou também, porque ele disse, todos pecaram, e você não está dizendo, eu sou santo, porque eu sou um cristão, eu sou crente, sou melhor do que você, não, está dizendo, nós pecamos, e Deus é santo, a situação existe, e todo mundo pode entender isso mesmo, a situação está assim. De verdade, eu ouvi a história, muitos anos passados, sobre uma coisa da internet, né? E Deus falando com o anjo, dizendo, vai lá embaixo e vê como está tudo na terra, né? E o anjo foi lá e voltou para Deus, dizendo, 95% de pessoas está pecando. E dizendo, só 5% está fazendo bem? Ele disse, esse aqui é muito ruim, né? 5%. Ele disse, não, vou mandar outro anjo para ir para lá. Outro anjo foi para lá e ele voltou. Não, 95% de pessoas está pecando. É muito ruim a situação lá na terra. E Deus fala, eu vou fazer mais uma vez. E a reportagem, ele falou, voltou, mesma situação. E Deus disse, eu vou fazer um e-mail para todos esses 5% de pessoas que está fazendo bem. Eu vou fazer um e-mail e eu só vou botar 4 palavras lá. 4 palavras para encorajar eles para continuar fazendo bem. E vocês sabem, Charles, sabe qual é a palavra, 4 palavras que ele botou? Você não recebeu o e-mail? Estou brincando. Não, é assim mesmo. Não, 100% pecamos, né? Não tem 5% que está fazendo bem. Todos pecaram, todos fez os erros, né? Nós estamos todos na mesma situação. E quando chegamos em casa para falar sobre essa coisa verdade, só faz sentido que nós somos pecadores. E nós temos que obedecer a Deus, nós temos que resolver nossa situação. Eclesiastes 7:20 fala, toda vida não é um só justo na terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Ninguém. É muito claro. E em Romanos é desse jeito. Essas palavras, ninguém, nenhum.
É muito fácil para ver nos outros. Se você já está lá em Romanos capítulo 3, você pode ver os outros versículos lá mesmo. Olha como ele fala em capítulo 3. Em versículo 9, fala assim: que concluímos então? Estamos em posição de vantagem? Está falando sobre os judeus. Não, já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca a Deus. Todos se desviraram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça bem, não há nenhum sequer. É bem claro, ninguém está seguindo Deus. Não tem coração puro, não. E por isso nós temos que temer, né? Porque também Deus, a santidade dele é bem claro na Bíblia também. Os anjos, eles chamaram o quê? Santo, Santo, Santo. É o Deus poderoso. Ele é santo. Ele é puro. Ele é bom em todos os jeitos. A situação está lá. E agora, perto de Romanos 3:23, você vai botar o próximo. E até você pode decorar. Porque é só 6:23, né? Temos o resultado de nossa situação, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse resultado é bem claro também, porque Deus vai pagar o que nós precisamos. Se erramos, Deus vai pagar a nós, que nós não podemos trabalhar sem receber pagamento. Do mesmo jeito, quando erramos, recebemos o salário disso também. E o salário do pecado é a morte. Agora piorou a situação. Então nós ficamos dizendo agora, até este ponto do metade do versículo, não tem esperança. Porque nós somos pecadores, Deus é santo, o salário do pecado é a morte, mas agora é a melhor palavra para ver na palavra de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, Deus é bom perfeitamente para julgar. E Ele vai fazer que um juiz perfeito vai fazer. O juiz deve julgar mesmo. Ele tem que julgar. Ele é certo para julgar. Mas nessa situação, nós às vezes queremos julgar outras pessoas, dizendo, nós vemos o pecado deles, achando é mais sujo. Mas nessa situação, se nós quebramos a lei de Deus, se só um ponto, né, nós mostramos, nós somos pecadores e quebramos a lei inteira. E agora, mas nós temos sua esperança, estamos começando para ver que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós falamos sobre isso aqui com alegria. E vamos continuar, que está passando rápido. O próximo versículo, você vai botar perto de 6:23, bota 5:8. E se eu posso escolher um dos meus preferidos versículos na Bíblia, esse 5:8 é a coisa mais bonita do mundo, né? Está dizendo que a graça de Deus agora, nós já vemos que Deus é santo, já vemos Deus é um juiz bom, agora que nós devemos ver que Deus tem uma graça tão grande, né? Foi Ele que amou primeiro, e Ele amou maior e o melhor do que todos, né? 5:8 diz: Deus prova a sua própria amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora, as boas notícias chegaram, né? Primeiramente, Deus amou primeiro, né? Deus está fazendo alguma coisa, nós estamos fazendo outra.
Nós vemos isso aqui no toda a Bíblia inteira também, né? Deus sempre está fazendo o bom e o homem está fazendo os pecados, errando. Nós vemos em vários lugares, né? Criação, Deus criou tudo, era bom, e que Adão e Eva fez? Eles pecaram. Eles destruíram o que Deus fez que era bom. Nós também vemos em Êxodo 20 até 34, nós vemos que Deus está reunindo com Moisés, né? E que o povo está fazendo? Ele está criando um ídolo de ouro, né? Moisés subiu na montanha para reunir com Deus, e ele está aqui fazendo o quê? Vai lá louvar outro Deus? Porque Moisés está demorando? Nós vemos tantas vezes, né? E nós não podemos esquecer, quando Deus está fazendo bem, nesse versículo aqui, que nós estamos fazendo, nós estamos ainda pecadores. Isso é tão bonito, porque nós podemos ver que nossa salvação não pode ser de boas obras, porque Ele está fazendo a salvação quando nós estamos ainda pecando. Ele amou primeiro, Ele mostrou antes de nós recebermos Ele fez todo o trabalho, Ele fez tudo para nós. Também Ele mostrou o maior amor, né? Em Efésios 3:18 fala: vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A ideia desse amor de um Deus perfeito morrendo para um homem imperfeito de pecado, não pode ter um amor maior. Não pode inventar uma situação que alguém tem um amor maior do que isso. Jesus mostrou na cruz o maior amor que pode ser mostrado para ter. E por isso nós queremos ir lá e compartilhar com outras pessoas. Nós queremos dar uma parte deste amor para qualquer pessoa, se eles vão receber ou não. E nós fazemos pelo amor mesmo, né? E também ele fez o melhor amor, esse tipo que é um sacrifício e que é tão importante, né? Esse versículo aqui, 5:8, é muito bonito para nós refletirmos e falar com pessoas. E lembra, quando você está falando com outra pessoa sobre o Evangelho, você não vai mudar o coração deles. Ninguém vai mudar um coração. Você pode falar a coisa mais bonita, com a história mais bonita, e botar tudo bonito, e a pessoa pode ainda dizer: não tem interesse nisso não. Mas pelo menos você está achando uma pedra de coração de pedra, né? E você vai botar uma semente dentro. Esse semente é um amor de Deus que pode crescer no coração duro e pode quebrar uma pedra, né? E vai abrir até crescer uma coisa bonita no coração deles. Nós estamos lá para evangelizar, não para mudar o coração. Nós não podemos, para ver se Deus vai trabalhar nessa situação. E nós vamos fazer com todo o nosso poder, podemos. Mas no final, Deus vai receber toda a glória, né? E nós não podemos. Nós podemos plantar semente, podemos dar água, mas é Deus que vai mudar o coração. Isso é muito importante. E perto de 5:8, você vai continuar, bota mais um versículo, escrever 10:9. E quando você terminar com 5:8, você vai para o próximo versículo, vai dizer: eu vou para 10:9, né? E nós vamos ver, mas muitas vezes é bom para pedir eles fazer uma decisão.
para a pessoa saber, eles têm que decidir igualmente não ou sim. Eu vou seguir Deus com minha vida. Porque tem muitas pessoas que acham, não, eu sou salvo, eu sou uma boa pessoa. Mas eles nunca fez a decisão para seguir Cristo mesmo. Talvez eles acreditem que Ele fez tudo na cruz, mas nunca deu vida para eles. Porque Deus 9 disse, se com tua boca confessamos Jesus como Senhor, e em teu coração queres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E agora, nós vemos duas coisas aqui. Resposta verbal, eles falar, né? E nós fazemos o batismo, esse tipo de coisa também, que nossa resposta para Deus, para ser batizado, porque nosso testemunho para dizer, eu sou dentro de Cristo agora, eu sou lavado pelo sangue de Cristo, eu sou diferente. Isso é nosso batismo. Batismo não vai salvar ninguém, vai mostrar para as pessoas que aconteceu já é dentro, é internal. Isso é coisa do coração. Tem que acontecer. E nós tentamos para mostrar a pessoas, né? Se você faz esse compromisso de fé, essa ideia que você vai seguir Ele com sua vida, agora nós podemos dizer, eu posso voltar e orar para você? Eu posso voltar e entregar uma Bíblia para você, ou começar um estudo com você? Esse que nós queremos sempre deixar eles com o Evangelho, mas se eles fazem decisão, vamos começar para mostrar como eles podem andar uma vida cristã. Depois, evangelismo é sempre para discipular. E isso que nós fazemos na igreja, plantando a igreja e Poeiras, nosso desejo é para não somente evangelizar todo mundo, mas quando alguém receber Cristo, nós vamos andar com eles, ajudar eles a conhecer Cristo. Sempre fica preparado para a próxima coisa, né? Talvez um estudo de João, nós temos, né? Já fizemos isso várias vezes. Ou dizemos, eu posso botar você no grupo e comunicar com você pelo WhatsApp. Isso é muito bom para dizer, você pode vir para a minha casa, eu morar aqui. Mas sempre nós temos algum jeito que eles podem continuar para conhecer Cristo. Desses versículos aqui, são um dos jeitos que nós podemos levar pessoas para entender o Evangelho. Isso é evangelismo, pessoal. Compartilhando nosso coração claramente o Evangelho que Deus já fez. A pressão de nós para mudar o coração não está lá. Não está lá. Nós queremos responder e ajudar pessoas a conhecer Cristo. Se eles não querem receber Cristo, nós ainda fizemos nosso trabalho. Deus não vai agradecer nós quando alguém recebe Cristo, mais do que quando uma pessoa não recebe Cristo. Nós somos obreiros de Deus quando nós compartilhamos o Evangelho claramente. E nós podemos fazer isso pelo o livro de Romanos, né? Eu vou garantir, eu vou repetir que Rubens falou esse fim de semana. Quando você é uma pessoa que vai levar alguém para Cristo, Deus vai usar você para compartilhar o Evangelho, e essa pessoa de verdade, você vê alguma coisa mudar neles. Ele disse, não, eu quero isso, eu preciso disso. Você não vai parar de fazer, não. Você vai fazer de novo e de novo. Eu lembro até a primeira pessoa em minha vida que recebeu Cristo só porque eu estava com Ele, trabalhando em meu emprego com Ele, às noites, botando as coisas na loja de coisas de office,
de escritório, né? Papelaria grandão, né? Nós estamos botando coisas e ele estava infeliz na vida. O nome dele é Jordão. E Jordão falou comigo: não, eu tenho tantos problemas, isso com meu pai, família, e tantos problemas. E nós falamos sobre escrituras. Eu dei o evangelho para ele, ele recebeu, ele decidiu para orar, para aceitar Cristo na vida dele. Cara, alguma coisa ligou igualmente dentro de mim. E eu disse: não, eu quero fazer isso de novo. Esse aqui é muito bom, né? Esse aqui é uma alegria que vem quando alguém recebe Cristo, né? E você disse isso, ele agora, ele vai para o céu, porque ele conhece Jesus Cristo. E até a vida dele vai mudar nesta terra, né? Eu vou orar e depois eu chamo o pastor para frente, né? Mas vamos orar para mais essas oportunidades para falar com pessoas. Nós já falamos sobre muitas regiões que nós podemos compartilhar o evangelho. Esse é só um jeito para fazer. Se você ainda precisa de versículos, fala comigo, tá bom? Vamos orar que Deus pode mostrar às pessoas que estão precisando ouvir o evangelho. Pai, tem muitas pessoas, muitas cidades, muitos povoados que não pode entender o evangelho, nem pode dizer o que é que Jesus fez na cruz e por que ele fez na cruz. Mas sabemos, Pai, bem claramente, muitos versículos na Bíblia, que Jesus morreu em nosso lugar, porque nós somos os pecadores e nós temos salvação só por causa de Cristo mostrar esse grande amor para nós. Pois nós queremos usar esses versículos que Paulo deu para os romanos, para dar para outras pessoas, que eles podem entender o que é evangelho. Pelo menos tem uma chance para receber Cristo, ou para escolher para ser condenado. E nós podemos ver pessoas que conhecem o Senhor e mudam as vidas deles, que o Senhor pode quebrar os corações, que o Senhor pode tocar as vidas de mais pessoas. Nós oramos para essas oportunidades, e se nós temos dificuldade, temos medo, Pai, nós pedimos que o Senhor pode tirar essas coisas de nossos corações, que nós podemos ter tanto amor para o Senhor, e novamente nós podemos começar e falar com nossos vizinhos, nossas famílias, nossos colegas sobre Jesus Cristo, que eles podem saber que eles podem ter salvação somente nele. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém.